Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre tipo de conteúdo, melhor, tipos de conteúdo. Basicamente 3 tipos que eu vou falar, é o hype, o SEO e eu vou chamar esse de opinião. O que acontece? Quando você produz conteúdo, muitas vezes você vai cair em um desses 3 tipos aqui. O que é o conteúdo hype? Eu vou passar bem resumido todos, depois eu vou detalhar. O hype é basicamente aquela notícia do Big Brother, lá do BBB lá. Saiu alguma notícia hoje, aconteceu alguma coisa ontem, 1 hora depois, está todo mundo falando. O que vai acontecer? Isso vai ser muito falado nas primeiras horas. Daqui 1 semana talvez ninguém lembre. Então vai passar por aquele hype. Depois, tem o tipo de conteúdo que é o SEO. O que seria o SEO? É aquele conteúdo que a pessoa procura no Google. Vou dar um exemplo bem simples. Que é o quê? A empresa vai procurar, a pessoa está procurando algum tipo de serviço, está procurando alguma informação e ela vai no Google e coloca lá assim. Como declarar o imposto X? Como abrir uma empresa? Quais impostos a empresa deve pagar no começo do ano? Todo ano tem as mesmas pesquisas, ou melhor, todo dia, todo mês, como abrir uma empresa é um termo que é muito pesquisado. Então ele entra aqui no SEO. E o outro seria um conteúdo mais de opinião. O que seria o conteúdo de opinião? É aquele conteúdo onde realmente você dá a sua opinião, não importa o que os outros pensam. Isso aqui, digamos que você esteja escrevendo um artigo e você quer colocar a sua opinião sobre a situação atual do mercado. Você vai contra algum especialista, alguma coisa assim, ou queira se posicionar e dar os detalhes lá que você desejar. Não importa. Então você dá a sua opinião. O conteúdo hype, voltando aqui, como eu falei, é aquele do momento. Saiu uma notícia sobre chegou um lote novo de vacinas no Brasil. Daqui a 1 ano não vai interessar mais isso. Outra coisa, o Brasil está pensando em criar um novo imposto. Outro exemplo bem simples na área de tecnologia é o quê? Vamos pensar aqui. Intel cria 11ª, vamos colocar aqui, Acer lança notebook gamer com 11ª geração de processadores. Aí você vai e escreve sobre isso daqui. Ok? Acer lança notebook gamer com 11ª geração de processadores Intel. Daqui a 1 ano essa notícia não vai interessar porque isso daqui vai estar ultrapassado. Só que aquele que escrever primeiro isso daqui e divulgar tem a chance de viralizar e logo no primeiro dia assim, ter um boom de acessos. Isso que é o legal do hype. Quem chega primeiro bebe água limpa. Ok? Vamos dar um outro exemplo aí. Digamos que houve mudança na declaração, na contabilidade, empresas do setor X deverão declarar novos impostos e vai embora. Quem lança a primeira notícia, quem é o primeiro a lançar ali, vai ser copiado por todo mundo. E muito provável essa pode viralizar, pode chamar mais atenção. Então você atrai muitos acessos. Quem que vive disso? Quem são os portais que vivem disso, né? São os sites de notícia. Alguns blogs, eventos. Eles acabam caindo muito nessa parte de hype, porque um evento às vezes vai acontecer talvez 1 vez no ano, mas tem evento que é único, aconteceu 1 vez só daqui 10 anos, sei lá. Então, sites de notícias, eles usam muito esse tipo de conteúdo para chamar atenção.
Site de entretenimento também. Ah, lançou um videogame novo, lançou um jogo novo lá. Uma notícia que eu recebi hoje é o... Nem lembro se é assim que escreve. Crash Bandicoot, não lembro o nome do jogo lá. Vai para Blizzard. Acabei de receber hoje, eu não lembro o nome do jogo, mas é um clássico. Quem está lendo, que escreveu uma notícia sobre isso, o pessoal que pesquisar vai ver, nossa, vai criar um vídeo, vai produzir conteúdo sobre isso, nas primeiras 24, 48 horas vai bombar. Daqui um mês, porque já vai ter sido lançado, ninguém vai lembrar mais. Isso é o conteúdo hype, ok? Então, o que é o conteúdo hype? O conteúdo hype é aquele que chama a atenção no momento. Ele vai dar um boom de visitas e depois vai morrer. Isso tem data de validade, na maioria das vezes. Pode acontecer de não ter, mas na maioria das vezes ele tem uma data de validade, o conteúdo hype. Conteúdo SEO. Eu vou chamar esse conteúdo SEO de... pode ser o conteúdo evergreen, talvez, que é aquele conteúdo que sempre vai estar lá. Como abrir uma empresa... Todo mundo vai estar sempre buscando, seja hoje, seja daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui 5 anos ainda vão estar pesquisando como abrir uma empresa, o que você pode fazer é ir melhorando. Outro conteúdo é o conteúdo que resolve um problema. O que seria isso? Como declarar imposto de renda? Sempre vai ter esse problema. E acaba gerando para as pessoas. Acaba facilitando para as pessoas quando a pessoa procura lá como declarar o imposto de renda. A pessoa vai no Google, procura, tem o passo a passo. Isso. Passo a passo. Ok? Tutoriais. Como fazer algo. São tipos de conteúdo que funcionam bem para SEO. Ou até mesmo um artigo, mas o que é marketing, vou colocar aqui, o que é marketing digital. São os artigos o que é. Aí o que é marketing digital? Daqui 10 anos, se não mudar o conceito de marketing digital, vai continuar sendo a mesma coisa. Receitas, assim, coisas que são meio que imutáveis, são conteúdo evergreen, que dura para sempre, que resolve um problema, conteúdo que são de definição. Como eu disse, podem ser artigos que trabalhem essa questão do posicionamento. Por exemplo, empresa 10 dicas de como declarar seu imposto de renda. Se você trabalhar a palavra-chave ali, ele vai ser um conteúdo que vai... Essas 10 dicas devem perdurar por muito tempo e você consegue fazer o SEO dela e trabalhar a palavra imposto de renda, por exemplo. Então, assim, o SEO, ele vai fazer o quê? Ele vai já aquele conteúdo mais atemporal, ele dura mais. Vou marcar aqui, ó. Ele é o que vai trazer tráfego a longo prazo. Eu vou marcar aqui, ó. Esse daqui, ele traz tráfego a curto prazo, enquanto que o SEO, tráfego a longo prazo. Ah, mas pode trazer a curto? Pode. Às vezes um conteúdo hype pode ser hype SEO. Alguma coisa que chamou muito atenção naquele momento, porém vai perdurar por muito tempo aí o conteúdo. Ok? Marketing digital. Surgiu em algum momento, alguém começou a falar de marketing digital, quem falou primeiro saiu na frente, se manteve o conteúdo, vai estar aí até hoje, por anos aí falando. O de opinião podem ser artigos realmente onde você expressa a sua opinião. Aqui vai ser o que vai acontecer? Tráfego a longo prazo. Ó, aqui, ó. Pode ter grande volume. Pode ter grande volume. Se a palavra for muito buscada no tipo de SEO, o que vai acontecer? Quanto maior o volume da palavra, maior vai ser o tráfego. A mesma coisa aqui.
quanto maior o hype, maior pode ser o tráfego. Já no opinião, o tráfego é baixo. Você precisa enviar o tráfego para ele. Ok? Dificilmente um artigo de opinião vai ter muito acesso, a menos que ele vire um hype ali e chame muita atenção, mas muito provável se for mais para o lado profissional, um artigo falando, vou dar um exemplo bem simples, artigos voltado a um advogado escrevendo sobre direito tributário lá. São pessoas relacionadas a esse meio que vão consumir esse conteúdo. Se o volume de pessoas for menor, for pequeno, o tráfego será menor. Agora você pega um artigo de você dando a sua opinião sobre alguma coisa mais polêmica no mercado. Se tiver muita gente interessada, vai atrair bastante tráfego. O tráfego é baixo, mas dependendo, pode ser grande. Muito difícil, mas tem as exceções. Ok? Então, assim, você tem um hype, que é aquele do momento, você tem um SEO, que é aquele mais a longo prazo, e tem aquele de opinião. Uma coisa legal sobre o artigo de opinião, o que acontece? Quando você escreve um artigo bem elaborado, você já tem uma certa autoridade. Como eu disse o exemplo, o advogado, ele vai lá no LinkedIn, publica lá. Algum diretor, alguma pessoa de maior autoridade que você pega seu artigo, compartilha, divulga, muito provável pode virar um hype. Pode chamar muito a atenção do mercado. Um tempo atrás, teve um artigo, se eu não me engano, da Empíricos, falando do Brasil e tudo mais. Aquele conteúdo lá viralizou, chamou muita atenção. Então, assim, vale ficar atento, saber sobre o que você vai opinar, ao mesmo tempo que pode ser positivo, pode ser negativo, se não gostarem daquilo que você escreveu. Eu tenho um cliente que adora escrever artigos, adora colocar a opinião dele. Eu acho isso, eu tenho anos de mercado, ele gosta de ficar escrevendo artigos de opinião. Em alguns casos, já aconteceu o quê? Mídias como o Estadão, gostei do seu artigo, vamos fazer uma entrevista, gostei da sua opinião. Isso aqui mostra, eu acho interessante isso, que mostra a sua autoridade sobre o assunto. Quando você dá a sua opinião, você é uma pessoa ali que conhece bem o mercado e a sua opinião tem grande valor, outras mídias podem olhar, se interessar e chamar você para uma entrevista, para um programa, alguma coisa assim. Então, os 3 tipos de conteúdo são muito importantes porque geram tráfego, geram autoridade e o principal, ajudam a vender. Ok? Era isso, pessoal. Falar sobre esses tipos de conteúdo, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like aí pra gente. E qualquer dúvida, estamos à disposição. E não esquece, aí no link, ali na descrição, tem um link para o método Level Max. Dê uma olhada lá na página de venda, o curso está aberto. Aproveitem, tá? Que logo mais vai estar mudando aí, a gente está trazendo algumas novidades. Valeu, pessoal, e até mais.